amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Um bom dia, um bom final de semana e continuamos onde nos detivemos na semana passada. Tem a palavra, Padre. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que sempre aos domingos, logo no início da manhã, nos acompanha aqui através da Rede Vida de Televisão em nosso encontro semanal. Um programa repleto de experiência, de teologia e com muita profundidade nas Sagradas Escrituras. Tem alguma pergunta inicial? Não, inicialmente vamos nadar um pouquinho mais na história, lembrando ao nosso telespectador que tudo isso é para explicar o ciclo patriarcal. Exatamente, um grande parêntese foi aberto e que nós não esquecemos dos patriarcas de Israel. Nós sabemos que estamos no ciclo patriarcal, mas para que você entenda de modo novo e inovador como que devemos ler as Sagradas Escrituras. Que é uma leitura nova essa, viu, Padre? Essa leitura aqui, esse modo de ver a história é novo. Porque se você abre os manuais antigos de história de Israel, eles seguem a lógica... Quando me estudei pela primeira vez, era assim. Primeiro homem, Adão, primeira mulher, Eva e vai. Não chegava tanto, mas... Começava do capítulo 12, né? Com Abraão. Nós terminamos, se não me falha a memória, a conferência não é bem o nome, o diálogo bíblico, o programa, domingo passado, com a volta dos exilados para Jerusalém. E uma confusão de gente que veio, de gente que nunca foi, de antigos habitantes da terra e, para terminar, os árabes também. E aí uma pergunta, Padre, nesse sentido, quem seriam os árabes de então? Eram tribos árabes, a Arábia está colada com Israel, né? Eram tribos árabes que viviam por ali também. Ou seja, povos vizinhos que não foram mexidos ali. Não. Mas que não queriam a sorte dos judeus, que não queriam a reconstrução. O desejo de reconstruir, e aí no caso Jerusalém, né? Depois, né? Não mais Judá, Jerusalém e os arredores. Jerusalém, a famosa Yehud. O desejo de reconstruir era apenas por parte daqueles que receberam o edito de libertação e que voltaram. Não. Os que ficaram também acredito que queriam, só que não havia uma perfeita concordância entre eles. E eles começaram a também admitir na família pessoas estrangeiras, isto é, pessoas que não eram judias. Os que vieram, voltaram da Babilônia. Os que vieram e os que estavam lá também, se casando com mulheres desses povos aí estrangeiros. Que aconteceu no final do século VI, início do século V. Chegou lá Neemias, com uma visão assim, e obrigou todos os judeus a despedirem as mulheres estrangeiras. Muitos judeus fugiram para Samaria. Fez Neemias com que o verdadeiro judeu fosse aquele que tivesse vindo do exílio. E por que estes judeus fugiram para Samaria? Por causa da proibição dos casamentos mistos. Voltando um pouquinho à história,
seria anacrônico pensar que quando a Assíria derrubou no passado o Reino do Norte, alguns colonos assírios ali também pegaram mulheres judias? Nessa época já posso pensar em casamento misto? Os samaritanos tinham uma religião sincretista, né? Elementos javistas misturados com elementos idolátricos. Tinham todos uma religião sincretista. Pois é, mas os judeus que voltaram a Jerusalém começaram a ter esse problema. E vem Neemias e dá uma ordem peremptória. Judeu, o único judeu, é aquele que veio do exílio, que esteve deportado. Estes são os judeus. E pouco a pouco foi retirando do palco os não deportados. No final, sabe, os únicos que sobreviviam eram os que tinham consciência de terem sido deportados, ou então que pudessem mostrar uma ascendência de deportados. Os outros foram dizimados. Agora, quando chegaram, além dessa luta interna, desses diversos grupos que não se entendiam, eles, com muito custo, começaram a reconstruir as próprias casas. E chegaram a finalizá-las e a se abrirem, e a se abrigarem nelas. Depois que não podiam mais voltar para as casas antigas, cuja propriedade não era mais deles. Mas o templo estava esquecido. Primeiro nós, depois Deus. Aí entra o profeta Ageu. Não. Primeiro Deus e depois nós. Nada de individualismo. É por isso que existe seca na terra, é por isso que vocês plantam muito e colhem pouco, é por isso que não cai chuva. Tudo isto é castigo de Deus, porque vocês pensam apenas em vocês, apenas na comunidade, na comodidade, apenas na casa, e se esqueceram do templo de Deus. Ou seja, o profeta evoca a imagem do templo e a necessidade de se construir um templo. De se construir imediatamente o templo. A pedra fundamental foi posta ainda em 520 e ele foi inaugurado em 515, mas um templo muito modesto, sem comparação com o antigo. E esse é o famoso segundo templo, esse que é na história o tempo inteiro a gente vê depois do segundo templo. O judaísmo do segundo templo. E esse foi um divisor de águas na história do judaísmo? Foi, o templo. Agora, o profeta Ageu, às vezes, é mal entendido. No fundo, aquela construção era necessária. Por quê? Primeiro, tiraram os judeus do individualismo, cada um com a sua casa. Em segundo lugar, aquele templo, embora modesto, foi o fator aglutinador de todos os judeus na liturgia e na religião durante todo o período persa e boa parte do período helenista também. Então foi nesse momento que todos os judeus, fruto do exílio, que voltaram e, através da palavra do profeta, puderam então esquecer um pouco de si próprios, se juntaram como comunidade. Se irmanaram, tornaram-se fraternos. E construíram o famoso segundo templo. Modesto na arquitetura. Modesto, mas Deus disse: a glória do segundo será maior do que a do primeiro. Fenomenal. E a história? E aí começaram, o que eu já falei, as
as colocações, as transações, os diálogos, as discussões para escrever o passado deles. Não adiantava Jerusalém ser destruída ou reconstruída. Não adiantava só o templo ser reconstruído. Precisava também que eles tivessem uma história como todos os antepassados. Então, a gente já pode ir tirando algumas conclusões, talvez no próximo bloco, mas de antemão, as tradições que nós temos aqui, diante dos nossos olhos, do ciclo patriarcal, são tradições que foram escritas olhando para um passado e... Não, melhor, construindo o passado. Construindo um passado muito longínquo e distante. Exato. Pode ser que uma outra tradição ainda seja pré-exílica. Pode ser, mas não sabemos distinguir. Mas o grosso foi pós-exílico. Vamos fazer um intervalo. Bem, voltando e resumindo, as tradições viram à luz grande parte no exílio e após o exílio, após a volta dos deportados, o repatriamento, apesar daquelas lutas intestinas todas, guerra civil, desentendimento entre os que vieram e os que nunca foram, com os samaritanos e com os árabes. Apesar de tudo isto, levados pelo profeta Ageu, reconstruíram a casa de Deus. Padre, então... E faltavam as tradições, construir o passado. Então, não é prematuro afirmar que praticamente, não sei se eu posso falar em números, mas talvez 90% das tradições, isto é, dos textos do Pentateuco, são fruto do exílio e do pós-exílio. Sobretudo do pós-exílio. De novo, a lei da santidade, por exemplo, sim, o livro do Levítico é pós-exílico. Todo pós-exílico. Então, de novo, isso não apequena, não estreita, não diminui o valor da literatura, porque hoje nós modernos, quando olhamos para um escrito e sentimos que ele é recente, ele não goza do mesmo valor que um escrito mais antigo. Mas foi exatamente isso que procuraram conservar. Nada do que era antigo devia ficar de fora. Aí cada um trouxe os responsáveis pela criação do passado, cada um trouxe o que podia e nada ficou de fora. Nada, absolutamente nada. Mas é por isso que o Pentateuco é um encontro de tradições. Isto se vê em dublagens, em repetições, em algumas contradições, tensões, né? Tensões, no êxodo, tudo isto fruto de tantos grupos que construíram o Pentateuco. A história passada, as tradições passadas do judaísmo pós-exílio. Agora, Israel não existia mais. Israel, quando existia, era um nome civil, melhor, um nome geográfico de uma monarquia. Quando desapareceu, o nome Israel passou para Judá como um nome religioso. Os judeus se auto-chamaram israelitas. Interessante. Padre, e nisso tudo, como é que o leigo, o telespectador que nos acompanha, como é que, sabendo de tantas coisas assim sobre a história de Israel, ao pegar este livro e olhar para estes textos,
como é que eu posso encontrar neles a palavra de Deus? Mas, meu Deus, todo ele é a palavra de Deus. Só que é a famosa tentação. Só é palavra de Deus o que aconteceu. Se você levar em conta os gêneros literários, se você obedecer aos gêneros literários, você sabe o que está lendo e sabe como ler. Eu, que conheço tudo isto aqui, leio um texto de Abraão e me comovo. É um texto belíssimo. Não me importa, naquele momento, se existiu ou não existiu. É o texto que me diz. Certo? Muito bem. É o texto. E o texto. Agora, existe uma leitura fundamentalista, existe uma leitura ingênua. A leitura fundamentalista é aquela que pensa, está aqui, está escrito, Exatamente. Existiu do jeito que Exatamente. está. Ninguém Isto questiona. A inspiração de Deus é tal que tira o autor do seu meio ambiente, da sua época, da sua cultura, tudo. E o faz atual para todos os tempos. Isso é uma leitura fundamentalista. Existe uma leitura ingênua, a dos padres da igreja, por exemplo, no passado, que não tinha um instrumental exegético que nós temos hoje. E existe uma leitura mais superficial e uma leitura de um exegeta. Todos leem a palavra de Deus. Todos temos a mesma fé. Agora, eu leio a palavra de Deus com esse conhecimento todo de arcabouço. Quando eu prego, eu não uso nada disto. Eu prego o texto. Porque, independente de tudo isto, Deus me fala através daquele texto. Bem. Quer uma outra novidade? Quando, da época de Neemias e Esdras também, eu disse a você que o judaísmo ficou... Aí trata-se assim, exatamente. Ou seja, era inadmissível todo e qualquer tipo de casamento misto, mistura de mulher não judia com homem judeu e coisa parecida. Daí nasceram as características do verdadeiro judeu? Daí, nós já tínhamos nascido no exílio. Daí nasceu uma reação universalista, o livro de Jonas. Jonas? 4 capítulozinhos apenas, mas um Nínive. livro belíssimo. Jonas, que não é um livro histórico, Jonas é enviado por Deus a pregar a penitência em Nínive, a capital dos arqui-inimigos de Israel. Foge para a Espanha, uma tempestade enorme apanha um navio em alto mar. Depois de dialogarem e discutirem, os marinheiros tiram sortes conforme a época, e a sorte, pela desgraça, cabe sobre Jonas. Jonas é jogado no mar e a tempestade desaparece. Jonas foi engolido por um grande cetáceo e 3 dias depois, por ordem de Deus, vomitado na praia. É tudo fantástico. Só que agora, novamente, vá pregar a conversão na cidade de Nínive. Jonas foi, diz que a cidade era tão grande, geograficamente não, arqueologicamente não, que eram necessários 3 dias para percorrer a pé, como se fosse São Paulo. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas aceitaram. Deus não mandou que mudassem de religião. Deus não mandou que se tornassem monoteístas e adorassem a Yahvé. Deus não mandou nada disso. Apenas que deixassem a violência e a maldade de lado. Apenas que se abstivessem de cometer crimes uns contra outros. Se arrependeram e Deus se arrependeu do projeto que tinha de destruir o reino dos arqui-inimigos de Israel. Você, Jonas, diz ele no final do livro,
Se lamenta porque uma planta que te cobriu sem que você a plantasse te deu paz, tranquilidade e sombra. E agora se lamenta porque eu mandei tirar esta árvore, mandei que os vermes a comessem. E eu não terei piedade de 120 mil homens em Nínive que não sabem distinguir entre mão direita e mão esquerda? Sabe qual é a mensagem do livro? Deus é tão bom que é capaz de perdoar os nossos arqui-inimigos. Fantástico. Mas aí o senhor falou da mensagem universalista. Pois é, uma reação à estreiteza de Esdras e, sobretudo, Neemias. A essa altura do campeonato, o senhor Yahvé já era concebido como universal ou como nacional? Pelos judeus já era um monoteísmo. Mas o livro de Jonas foi uma reação a visão estreita daqueles. Sim, a visão estreita dos Neemias, judeus. Esdras e todos aqueles que... governadores civis. Sim. Lembrando mais uma vez, Padre, ao nosso telespectador, que não esquecemos de modo algum do nosso tema, ciclo patriarcal. Visitamos Mas agora, boa parte você da história. sabe como ele foi construído. Após 2 terremotos, 722, Reino do Norte, 587. 587 no Reino Por do Sul. aqueles judeus que voltaram do exílio e que provavelmente levaram para o exílio também algum texto, como Amós, por exemplo, que foi escrito antes do exílio e depois voltou com os judeus. Toda a Bíblia, inclusive o que aconteceu no Reino do Norte, nós a recebemos a partir do Sul. A partir dos sulistas. Agora, podemos falar de Abraão. Chegou eu acredito o momento de falar de Abraão. Mas parece que nós temos que... O nosso programa, deve ser finalizado. Então fica para a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana.